Certo, Jarim, né? Primeiramente, agradecer por confiar no trabalho, tá? E vamos aqui, vou explicar a sua planilha, tá bom? E como a gente vai proceder nesse acompanhamento aí, nesse estudo, tá? Certo. Então, como você pretende estudar para a área fiscal, né? Eu fiz um levantamento, né? Da previsão dos concursos para a área, né? Nesse ano, né? No ano de 2021, tá bom? Então, são várias provas previstas, tá bom? O ano realmente é um ano bom para a área fiscal, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você faz Espírito Santo, tá? Você faz Ceará, você faz Paraná, Pará, Bahia, Alagoas, Paraná, Acre, Amazonas, né? Mato Grosso do Sul, né? E vem alguns ISS, né? Fortaleza, né? Com muitas vagas, 50 vagas, né? Ouro Branco, Minas Gerais, né? BH também vem e ISS Belém, tá? Então, remuneração muito boa, tá bom? Então aqui, né? Mesmo esses que pagam aqui, né? Salário de edital 5 mil, né? Quando você vai ver no portal da transparência, com certeza passa de 10 mil, tá bom? Então, né? Em relação a salário, não precisa se preocupar, tá? Todos vão pagar mais de 10 mil, tá? Então, os concursos mais próximos, né? Espírito Santo, né? Tá bem forte, né? Vem FGV, já está autorizado, já tem banca escolhida, tá bom? Ceará também já tem banca escolhida, 100 vagas. E Alagoas, tá? Alagoas fez um concurso ano passado, já chamou todo mundo e vai fazer outro concurso esse ano, tá? Então, a minha ideia é realmente pegar um edital guia e seguir nele, tá bom? Seguir tendo ele como foco e a partir do momento que os editais vierem, né, forem lançados, a gente vai, né, adaptando o planejamento, tá? Então, nesse primeiro momento, a ideia é ter o edital do Cefaz Alagoas, Alagoas não, Ceará como base, tá? Porque já tem banca escolhida, tá bom? São muitas vagas, tá? Então, acredito que vai ter o edital lançado mais rápido também, tá bom? Então, a ideia é ter Ceará como base, tá? Então, aqui, ó, também eu fiz um levantamento daquelas matérias mais comuns, tá bom? Até aquelas menos comuns nos concursos das secretarias de fazendas, tá? Então aqui, por exemplo, as matérias que sempre caem, português, direito constitucional, administrativo, né? Legislação tributária, redação, contabilidade geral, auditoria, tributário, informática, tá bom? E vai até aquelas que têm pouca incidência, né? Alguns concursos cobram, outros não, tá bom? Então, por exemplo, estatística, análise das demonstrações, né? Contabilidade de custo, tá? E tem aquela de cobrança média, né? Que grande parte também cobra. Então, por exemplo, AFO, né? Raciocínio lógico, matemática financeira, direito civil, empresarial, penal, tá bom? Beleza, então aqui, ó, o planejamento tem essa guia, a guia capa aqui, tá bom? Então aqui eu digo o que você tem que estudar no dia, tá? Então segunda, terça, quarta, quinta, tá? Até domingo, tá? Então, cada divisão dessa é um tempo de estudo, tá? Cada tempo de estudo, 50 minutos, tá? E utilizando o método Pomodoro, tá? Então, o que o método Pomodoro diz? A cada 50 minutos de foco total, né? Você descansa 10 minutos, tá? Então, você estuda por 50 minutos, tá? Dedicação total. Então, no momento que você estiver estudando, desliga o celular, né? As notificações, deixa o celular do lado, longe, se possível, tá? Desliga as notificações do computador. Realmente foco total no estudo, tá bom? Se possível, se o ambiente for muito barulhento, né?
joga uma música clássica ali no fone de ouvido ou ondas alfa que ajudam no processo de concentração também, tá? E aqui a nossa meta, né? Até o final do ano aí, né? Mais ou menos 1.200 horas líquidas, né? 30.000 questões e uma aprovação dentro das vagas, tá bom? Esse é nosso objetivo, tá bom? Certo. Então aqui, ó, como eu falei, cada divisão dessa é um tempo de estudo, tá? 50 minutos, tá? Então aqui vai dar 4 tempos de estudo, vai dar por volta de 3 horas e meia, tá bom? Então aqui, ó, o que você estudar na segunda, você estuda na quarta e na sexta novamente, tá? E o que você estudar na terça, você estuda na quinta e no sábado também, tá? Isso ajuda no processo de memorização, tá bom? E além disso, você vai rodar a matéria mais rápido, tá? Então, né? Viu português na segunda, na quarta, na sexta, tá? Então isso ajuda você crescer rápido na matéria, tá bom? E também ajuda a memorizar o conteúdo com mais facilidade, tá? Porque você vai ter contato sempre com a matéria, tá? E não vai, né? Por exemplo, se você visse português só nas segundas-feiras, né? Você ia ver a matéria só um dia da semana, né? E isso ia dificultar no processo de memorização, tá bom? Fora isso, por enquanto eu incluí só 7 matérias, tá, no seu ciclo, tá? Então são, deixa eu ver aqui, essas matérias aqui, tá? Então português, direito constitucional, administrativo, tributário, auditoria, contabilidade geral e legislação tributária, tá? Então eu levei em conta esse levantamento aqui, tá? Então, a ideia primeiro, formar uma base naquelas matérias que são mais comuns à área fiscal, tá? E a partir do momento que você for crescendo nas matérias, eu vou incluindo mais matérias, tá bom? Beleza. Tá, então a guia capa tá explicado, tá? Aqui tem um link, tá? Que tem um aulão do estratégia com com um levantamento mais preciso do Cefaz Ceará, tá? Depois, se você tiver tempo, dá uma olhada nesse aulão, tá? Que o professor lá fala mais detalhadamente como que vai funcionar esse concurso do Cefaz Ceará, da Cefaz Ceará, tá? Beleza, aqui eu já mostrei essa guia, tá? Então aqui a tendência, né, a previsão para os próximos meses, né, para esse ano, tá bom? Beleza. Tá. Aqui, ó, tem a guia Fases Revisão, tá? Então, nessa guia, eu explico a metodologia de estudo, tá? O estudo dividido em 3 fases, tá bom? Então, fase 1, mais voltada para a teoria. Fase 2, mais voltada para as esquematizações e resumos. Fase 3, né? O foco maior são as questões. E tem a fase 3.1, né? Que já é próximo da prova, você já vai estar fazendo basicamente só questões, caderno de erros e flashcards, tá? Então, quero que você dê uma lida aí quando chegar, tá? No que consiste cada fase, tá? A ideia, como você já viu, essas matérias aqui, né? Português, constitucional, administrativo, tributário, auditoria e contabilidade geral, né? A ideia já é começar na fase 2, tá bom? Então você vai começar já marcando o material, fazendo as questões, tá? E depois passa para a fase 3, 3.1, tá? Legislação tributária, como é uma matéria nova, você vai começar na fase 1, tá bom? Mas, como eu falei, quero que você dê uma lida, tá? Para ver em detalhe, né, como vai funcionar cada fase, né? Como a gente vai proceder em cada fase, tá bom? Certo. Aqui tem a guia Calendário do Sucesso, tá? Essa guia serve mais como um input, como né, um puxão de orelha ali para você se disciplinar, tá? Então, por exemplo, aqui, né, mês de fevereiro, por exemplo, né? Começou lá o mês e tal.
Aí, primeiro dia, você bateu a meta, né? Então você vai colorir de verde, tá bom? Dia 2, se não bateu a meta, né? Você vai pintar de vermelho, tá? Então, a ideia é que ao final do mês a gente vai ter uma ideia, pô, o mês está muito vermelho, então ele procrastinou, deixou de estudar da forma correta, não bateu as metas, tá? Então vai servir como ali um puxão de orelha ou, né, um elogio, um incentivo, se você bater todas as metas, tá bom? Certo. Aqui, ó, tem a guia O que mais cai, tá? Nessa guia eu fiz um levantamento dos assuntos que mais caem em cada matéria, tá bom? A ideia disso, né, não, como a gente está se preparando no médio e longo prazo, então é estudar todos os assuntos, tá? Mas a gente vai concentrar mais esforço naqueles assuntos que são mais cobrados, tá? Então, por exemplo, em português, né? O que está em azul, né, representa aqui 87% daquilo que a banca mais cobra, tá? Então, estou levando em consideração a banca CESP, né? Porque o CESP está abraçando tudo, né? Então, aqui, ó, o que está em azul, né, em português, por exemplo, representa 87% do que a banca mais cobra, tá? Então, a ideia é fazer mais questões daquilo que a banca mais cobra, né? E fazer menos questões, estudar menos aquilo que a banca menos cobra, tá? Então, você vai estudar muito interpretação de texto, né, em português, e vai estudar menos aqui, ó, vozes verbais, colocação pronominal, tá bom? Certo. Além disso, né a gente vai, você vai fazendo questões, né, e a gente vai fazendo esse acompanhamento por assunto, tá? Então aqui, ó, essa guia você vai preencher de forma cumulativa, tá? Então, por exemplo, a primeira vez que você estudar interpretação de texto, né? Você acertou 10 questões, tá? E errou, por exemplo, 2, tá? Então, ele vai dar o percentual de acertos aqui, ó. Por exemplo, 83%, tá? Aqui, né, foi estudar lá semântica, tá? E, por exemplo, acertou 9, né? E errou 3, tá bom? Então aqui, ó, 75%, tá? Diante disso, a gente vai fazendo ajustes, tá? Então, por exemplo, se você tiver aqui em pontuação com um percentual muito baixo, tá? Aqui, por exemplo, com 53%, tá? Então a ideia é ir tirando o tempo de interpretação de textos e jogando em pontuação, tá? Para haver um equilíbrio, tá bom? Claro, levando em consideração isso, tá? Se você está com um percentual baixo aqui nesses assuntos que tem uma incidência menor, uma cobrança menor, né? A gente também não vai tirar tempo de interpretação de textos para jogar aqui em vozes verbais, por exemplo, porque é um assunto pouco cobrado, tá? Então, a ideia realmente é a gente ter esse levantamento por matéria, tá? E dentro da matéria, por assunto, tá bom? Então, aqui, ó, essa guia aqui está vinculada com essa outra guia aqui, ó. Então, já vai vir direto aqui para cá, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, português, você vai estar aqui no acumulado com 69% de acertos, tá? E a partir do momento que você for preenchendo as outras matérias, tá bom? Também vai aparecendo lá naquela outra guia, tá? Então, por exemplo, se você preencher aqui direito tributário, tá? 83% aqui, tá? E vem para essa outra guia aqui também, tá? 83%, tá? Então, isso é o acumulado, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui em... Vamos aqui, deixa eu preencher aqui. Pronto, aqui. 2 e 1, tá? Ou 2 e 2, pronto. Então, aqui, ó, a gente vai tendo, diante desse gráfico, a gente vai tendo algumas referências, tá? Então, por exemplo,
eu vou saber que o que está mais próximo do centro é aquilo que você está com um percentual menor. Então, aqui, ó, nesse exemplo, direito administrativo, você está mais próximo do centro, né? E direito tributário, você está mais afastado do centro. Quer dizer que você está melhor em direito tributário, né? E está com um aproveitamento menor em direito administrativo, tá? A partir daí, a gente vai fazendo ajustes semanais, mensais, tá bom? Para ir equilibrando, tá? Então, a ideia, né, é ter aqui, né, todas as matérias bem afastadas do centro, né, bem próximo das extremidades, né, que é sinal que você está com um percentual elevado em todas as matérias, tá? Certo. Então, aqui, ó, como eu falei, essa guia aqui, o que mais cai, ela é cumulativa, tá? Então, só apagar aqui para não dar erro. Ela é cumulativa. Então, todas as vezes que você estudar interpretação de textos, por exemplo, você vai somando aqui, tá? Então, a primeira vez você acertou 10, né? A segunda vez você acertou 11, tá bom? E vai somando, né? Errou mais 3, né? A próxima vez, tá? Acertou mais 13, errou mais 4, tá bom? Então, a ideia é ir acumulando, tá? Então, essa guia é cumulativa, um preenchimento de forma cumulativa, tá? Todas as vezes que você estudar a matéria, você vai somando, tá? Então, o Excel tem essa característica aqui, né? Você sabe. Joga um igual aqui e vai somando, tá? Então, ele vai dar o total aqui, tá? Beleza. E, além disso, né? Você vai preencher também essa guia aqui, ó, questões da semana. Então, aqui, ó, questões da semana é não cumulativa. Então, na primeira semana, por exemplo, você estudou o assunto interpretação de textos, né? Acertou 10 questões, errou 2, tá bom? Você vai lançar nessa guia o que mais cai, tá? De forma cumulativa essa. E essa outra guia aqui, ó, é de forma não cumulativa. Então, você vai colocar aqui, acertou 10, errou 2, tá? Então, eu quero esse levantamento cumulativo e não cumulativo para mim ter uma ideia do seu aproveitamento acumulado, tá bom? E do aproveitamento semanal, tá? Então, vou ter uma ideia. Pô, essa semana 1, ele teve um aproveitamento de 50%, né? E na semana 2 teve um aproveitamento de 60%, né? E diante, né, da evolução das semanas, eu vou ter o levantamento acumulado, tá? Então aqui, ó, se eu pegar a planilha de outro aluno, né, só para ter um exemplo, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho os acumulados dele, tá? Então, por exemplo, raciocínio lógico, tá? Ele tá com 70% aqui, 79%, tá? E aqui, ó, tem a evolução semanal. Então aqui semana 1, 50%, né? Semana 2, 63%, semana 4, 64%, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o aproveitamento semanal, tá? E esse gráfico aqui é o aproveitamento acumulado, tá? Então, vou ter essa referência, tá? Vou perceber que ele tem uma evolução semanal aqui, tá? Tem umas quedas aqui, porque é quando eu acrescento mais disciplinas, tá bom? Então, aqui acrescentei mais disciplinas, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico, referência da evolução semanal, e esse outro gráfico aqui é o aproveitamento acumulado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter a ideia de que ele está com um percentual baixo em espanhol, tá bom? E está com um percentual alto em legislação de trânsito, tá? Mas, né, nesse concurso, né, legislação de trânsito tem uma incidência maior na prova e espanhol tem uma incidência menor, tá? Então tá tudo dentro do previsto, tá bom? Beleza. Então, voltando para a sua planilha aqui, tá? Então, eu quero, toda vez que você me mandar a planilha, tá? Então, eu vou zerar aqui, tá? Então, zerei aqui, né? As questões da semana, tá? E essa guia aqui, o que mais cai, tá? Eu vou deixar ela
sem zerar, tá? Porque ela é de forma acumulativa, tá? Então, todas as vezes que você estudar o mesmo assunto, você vai só somando aqui, tá? Beleza. Eu vou mandar outro vídeo explicando a situação do preenchimento das questões, tá? Para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom? E alguns alunos ainda têm dificuldade de entender esse preenchimento das questões, tá? Beleza. Mas passando aqui, tá? Então, a guia aqui, ó, o que mais cai? Fiz o levantamento, tá bom? De todas as disciplinas, tá? O que está em azul é o que tem incidência maior, tá bom? O que está em vermelho tem uma incidência menor. Então, aqui, por exemplo, em matemática financeira, né? Em português, como eu já expliquei, tá? Então, a ideia é aquela que eu te falei, né? Estudar mais aquilo que é mais cobrado e estudar menos o que é menos cobrado, tá? Fiz esse levantamento com todas as disciplinas, tá bom? Certo. Aqui, ó, conteúdo diário. Então, aqui, ó, você vai preencher o que você estudou no dia, né? Para você não se perder, né? Ao longo das semanas aí, tá bom? E ter uma referência do que você vai estudar no outro dia, tá? Então, primeiro dia, português, estudou lá até a aula 1, né? Página 11, estudou o assunto crase, por exemplo, né? Fase 2, né? Então, a próxima vez que você for estudar, né, você vai continuar na página 12, né? O mesmo assunto crase, fase 2, tá bom? Quando terminar a sessão de estudo, tá? Você coloca lá aula 1 ainda, tá bom? Página 26, né? O assunto crase, né? E fase 2, tá? Então isso é para você não se perder, né? Para você ter organização, saber onde parou, de onde vai continuar, tá bom? E também eu vou ter aqui uma ideia da sua evolução. Pô, ele está estudando aqui mais ou menos aqui uma média de 18 páginas por sessão de estudo. Então tá numa velocidade boa, né, de leitura, tá bom? É para mim também, né, ter uma ideia, né? Se eu ver que a sua evolução, né, sua velocidade de leitura está baixa, aí eu vou traçando algumas estratégias para aumentar essa velocidade de leitura, tá? Beleza. Aqui, ó, tem a guia orientação inicial, tá? Então aqui a ideia é ter um ponto de partida em cada matéria, tá bom? Então aqui, por exemplo, português, né? A ideia é iniciar na fase 2, estudo por PDF, tá bom? Quero que você dê uma lida aí quando chegar também, tá? Aqui, ó, tem a guia questões da semana, tá bom? Então aqui tem basicamente os gráficos, tá? Quero que você preencha aqui nessa guia só essas duas colunas aqui, tá? Certo e errado, tá? E eu vou zerar, toda semana eu vou zerar, tá? Além disso, tem a guia aqui, ó, feedback, tá? Então, nessa guia, eu traço a meta para você, para a semana, tá? Então, aqui, ó, semana 1, por exemplo, né? 10 questões de português, tá bom? Depois eu vou mudar isso aqui, tá? Só um exemplo, por enquanto. Tá. Então, vão ser 3 tempos de estudo de português, tá bom? Então, dá mais ou menos 2 horas e meia de estudo, né? Cada tempo de estudo 50 minutos, tá bom? Percentual de acertos 60%. Então, eu faço essa estimativa aqui, né? Da quantidade de questões, né? E do percentual de acertos, tá? E os tempos de estudo eu levo em consideração, né? Essa guia aqui, a guia capa, tá? Então, claro, levando em consideração também a incidência da matéria, né? Por exemplo, aqui, legislação tributária, que é a matéria mais cobrada na área fiscal, né? Depois, contabilidade, né? Depois, auditoria, tá bom? Então, estou levando em consideração também a dificuldade de cada matéria, né? A incidência, a quantidade de questões que geralmente vem na prova, tá bom? Então a ideia é estudar mais aqui aquelas matérias que são mais difíceis, né? Vem com mais questões na prova, tá bom?
Beleza, então aqui ó, por exemplo, eu estipulei essa meta, né? E quando você me enviar a planilha, tá? Eu vou conferir, né? Por exemplo aqui ó, vou passar para cá, tá? E vou conferir, né? Vou pegar a planilha de outro aluno aqui só para a gente ter uma ideia melhor, tá? Mas aqui ó, vou conferir, né? Então aqui para ele, né? Estavam previsto 40 questões, ele fez 74, tá? Então bateu a meta aqui com destaque, tá bom? Por exemplo, aqui eram previstos 5 tempos de estudo, ele estudou os 5 tempos. Então aqui, ó, meta batida, tá? Aqui, ó, se era previsto 65% de acerto e ele fez 60, tá? Então, meta quase batida, tá? E em vermelho, quando não bater a meta, né? Ficar longe da meta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eram previstos 20 questões e ele fez 10, tá bom? Então, isso é só para mim ter uma ideia, né, de como passar a meta para a semana seguinte, tá bom? Então, e também vai servir de puxão de orelha, né, de toque, tá bom? De orientação ou de elogio, tá? Então, tudo isso vai refletir no feedback que eu vou dar da semana, né? Aqui, feedback da semana e a orientação para a semana seguinte, tá bom? Então, aqui, ó. Sempre vai ter um feedback da semana e uma orientação para a semana seguinte, tá? Além disso, tem sempre uma dica para a semana, tá? Uma motivação para a semana e um desafio para a semana, tá bom? Então tem alguns vídeos aqui, tá? É só clicar aí ou copiar no navegador, tá bom? Que carrega automaticamente, tá? Então a ideia é essa, tá? Toda semana você vai me enviar a planilha preenchida, tá? Eu vou fazer uma avaliação do seu desempenho na semana, né? Vou dar um feedback e vou dar uma orientação para a semana seguinte, tá bom? Então, toda semana você me envia a planilha e, além disso, vai enviar um print com o total de horas estudadas, tá? Um print do programa aprovado, tá? Então, toda vez que você for estudar, inicia o programa aprovado, né? E ao final da semana você vai ter um total, né, de estudo aqui, né? Por exemplo, de português, tá? Eu vou conferir se você realmente bateu os 3 tempos de estudo, né? As 2 horas e meia, tá bom? Constitucional, tá? Em todas as matérias, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, a ideia é a gente crescer junto, tá? Né? Toda semana você me envia a planilha. Eu devolvo essa planilha com um feedback, né? Com uma orientação também para a semana seguinte, tá? E a gente vai caminhando aí, semana a semana, tá bom? E a ideia é buscar uma dessas vagas, tá? Então aí o ano promete, tá? Aqui quase 1.000 vagas, tá bom? Se for levar em consideração todos esses concursos, tá? Mas a ideia é buscar só uma, tá? Então aqui se a gente garantir vaga no Cefaz Ceará, né? Na Cefaz Ceará já é um salário muito bom, já dá para aposentar dessa vida de concurseiro, tá? Então é isso, né? Espero que você se esforce para buscar essa vaga, tá bom? E é isso. Até mais, bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição.